Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou a Patrícia e te convido para mais um Bom Dia Mai, aquele nosso bate-papo sobre todos os assuntos que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 18 de setembro, são 10h30 da manhã. Dia de hoje é bem concentrado em reuniões de política monetária ao redor do mundo, né? Porque tem reunião de política monetária aqui, o nosso Copom, e tem a reunião de política monetária nos Estados Unidos e também tem reunião de política monetária no Japão. Mas vamos nos concentrar nas duas mais importantes, é óbvio que vai ser a nossa aqui no mercado doméstico e a norte-americana. Antes de passar para esse tema, passar rapidamente pelos assuntos políticos que dominam aí a manhã de hoje. Muitos jornais falando ainda sobre o desejo do Guedes de tratar ainda sobre desoneração de folha, ou seja, né, ele tem aquele desejo de que esse mercado de trabalho seja estimulado via desoneração de folha, porque para o empregador seria mais barato contratar, né? Todo mundo sabe que um dos riscos país assim é o risco de contratação, né? É um risco muito alto de fato e é um custo muito alto também. E aí, só que a gente trouxe até no dia de ontem que na reforma tributária do governo, uma das hipóteses trataria também, para pensar numa desoneração de folha, num pacote que combinasse também desoneração de imposto de renda nas faixas mais extremas, as mais baixas e a mais alta. E é claro que a gente está falando de duas fontes de receitas que seriam abandonadas, né? E para isso tem que entrar um substituto que seria a CPMF. E como a CPMF parece que se não morreu, ela ficou ali encostadinha e deve ficar pelos próximos, não sei, dias, semanas, os jornais trazem exatamente aí essa busca por uma fonte de receita para que o tema da reoneração, da desoneração de folha continue vigente. Então até eles falam que o ministro da Economia fala que a gente tem um enigma para resolver, que é encontrar recursos para que compensem essa perda que a CPMF traria. Uma das fontes seria a desistência de reduzir as alíquotas de imposto de renda. Então, até fazendo um gancho que eu acabei de falar, a gente trouxe isso ontem, né? Que eles estavam ali pensando numa desoneração para quem ganha o mínimo da faixa e para quem ganha a parte mais alta não ser remunerado no que passa da parte mais alta. E aí a gente falou disso ontem, ou seja, ontem estava super vigente e hoje parece que já caiu por terra. Uma outra opção também trazida pelos jornais seria aumentar o IVA, né? Aumentar o imposto sobre valor agregado, o imposto sobre bens e serviços, que acho que o carro-chefe da proposta de reforma tributária tanto do Senado, quanto da Câmara e até do governo. Então essa alíquota de IVA, ela não seria ali na casa de 25%, mais de 32%. E seria a maior IVA do mundo. Então assim, a gente pode pensar que não é nada popular imaginar ali que na manchete vai vir Brasil tem maior IVA do mundo, né? Então também isso não vai ser legal e nem fácil de passar. Isso é só para a gente mostrar que com certeza a equipe econômica está assim com o enigma na mão aí para resolver e está assim em pleno estudos para chegar aí a uma proposta de reforma tributária. Daí a gente tira de que dificilmente agora no curto prazo a gente vai ter a proposta oficial, que é um tema que a gente vira e mexe traz aqui, né? A falta de proposta do governo, a proposta do governo está saindo do forno e assim, com essa história aí da demissão do Marco Sintra na semana passada, exatamente por conta da defesa da CPMF, a gente acha que os estudos devem ter voltado a algum estágio ali inicial ou né, intermediário, que a gente não sabe precisar, que só mostra que quão difícil deve ser ali bater todas as contas para propor uma reforma tributária que agrade ao presidente Jair Bolsonaro, a que seja passível de aprovação nas casas, né? A que permita a desoneração de folha e a que venha de acordo com a política liberal da equipe econômica. Então, assim, a gente segue em cima do tema. Outra política de cunho fiscal tratada hoje é sobre aquela PEC da regra de ouro, que a gente também falou ontem,
que trataria assim, quando o Estado brasileiro está em desacordo fiscal, ou seja, deterioração fiscal, as receitas estão abaixo das despesas, etc. e tal, ele poderia ficar no máximo 2 anos sem reajustar o salário mínimo pela inflação. E aí hoje tem uma notícia no Valor Econômico, no jornal, do deputado Felipe Rigoni, que é o relator da PEC da regra de ouro, que vai tratar do tema, falando que é totalmente inviável e que não passa. E aí a gente também tem ideia do tamanho, da dificuldade de se promover qualquer medida fiscal que corte ali na carne, principalmente quando a gente está falando de servidor, né? E não é só salário mínimo, mas também tem todos os benefícios previdenciários que são reajustados por salário mínimo. Acho que agora a gente pode entrar de fato no assunto mais relevante do dia. Hoje tem reunião de política monetária aqui no Brasil, o Copom. A expectativa unânime do mercado é de mais uma queda de 50 pontos. Então a Selic seria reduzida para 5,5%. Também é a nossa expectativa. Toda a unanimidade que a gente vê na revisão de juros, a gente não vê na sinalização prospectiva que o Copom sempre traz junto com a decisão de juros, ou seja, quais serão os próximos passos de política monetária. Porque tem gente no mercado achando que eles vão sinalizar alguma cautela em relação aos próximos passos, que até pode ter uma sinalização de queda de juros à frente, mas com cautela, enquanto outra parte do mercado espera que a Selic vá abaixo de 5% até esse ano, ou seja, está numa ponta mais pró-queda de juros. O nosso call aqui, ele continua o mesmo de antes do início do ciclo, assim, antes da reunião anterior, quando a Selic foi cortada a 50 pontos, o mercado estava dividido entre uma queda de 50 e uma queda de 25, e a gente estava com 50 pontos, com um ciclo total de 3 quedas de 50. A gente continua nesse call, então a gente espera uma queda de 50 hoje, uma queda de 50 na reunião de outubro, com a Selic fechando o ano em 5%, ou seja, Selic estável em dezembro, que é a última reunião. A gente acha que talvez o comunicado de hoje ele traga assim alguma explicitação dessa condicionalidade que o Copom sempre traz. O que é isso? Mesmo quando o Copom mantém juros estáveis, ele sempre coloca ali que a decisão de política monetária prospectiva, por exemplo, ele manteve juros na reunião e tem uma expectativa de manter na próxima. Ainda assim, ele mantém ali um texto que diz que esse cenário está sujeito, né, condicional, ao balanço de riscos, à atividade, ao cenário como um todo. Ou seja, a decisão não pode ser estática, né? Eu caí juros, mantive, subi agora, dei uma sinalização para a próxima reunião, mas o mundo pode mudar tanto para a próxima reunião que eu mantenho minha sinalização para a próxima reunião condicional ao cenário. Eu acho que como a sinalização externa mudou muito, o mundo mudou muito desde a última reunião, ele possa ali dar uma subida de tom nessa condicionalidade. Mas eu acho que ele mantém um view de que vai cair em outubro também. Nos Estados Unidos também é dia de FONC. Lá a aposta é majoritária por uma queda de 25 pontos. Também é a nossa projeção. Já que existe alguma sinalização de que talvez não tenha um próximo aumento, uma próxima queda de juros em outubro. A gente está aguardando bastante essa sinalização, porque diferente do resto do mundo, os Estados Unidos eles estão numa condição muito privilegiada, a inflação não está assim tão baixa, está em torno da meta, a atividade vai indo bem, o emprego mercado de trabalho praticamente em pleno emprego. Então, o que acontece é que estão em clima de trade war, que de fato traz muita incerteza. Então, a gente acha que exatamente pela trade war eles mantêm a queda de 25, então seriam 2, né, somando a anterior. Só que talvez eles não sinalizem assim mais quedas de juros à frente. Então, os Estados Unidos hoje, quando ele solta o comunicado deles, além da sinalização prospectiva, eles também divulgam as expectativas deles para algumas variáveis macroeconômicas, como PIB, inflação, taxa de juros à frente. Isso é bastante esperado pelo mercado, vai sair 3 horas. Então, assim, já passando para a parte de mercado no dia de hoje, os mercados financeiros estão praticamente parados, né? Meio poucas oscilações, à espera desses eventos muito importantes, né? Localmente falando, o FONC e aqui, o Brasil. E com variações mais tímidas, moedas emergentes em geral se desvalorizando um pouquinho em relação ao dólar. Bem, a gente espera vocês no dia de amanhã para comentar todos esses eventos de política monetária que vão acontecer no dia de hoje. Até amanhã!
Tchau, tchau.